Olá, eu sou Kátia Soares e você está no podcast da Família Empresária. E hoje, no episódio número 1, nós vamos abordar alguns assuntos como família, gestão e negócios. E ninguém melhor para falar sobre isso do que meu digníssimo Ricardo Soares. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto que nasceu há algum tempo atrás e está hoje começando. Começo de muitos e muitos episódios sobre família empresária, sobre gestão, negócio, família, isso. Tudo junto e misturado. E então, se apresenta aí para o pessoal, tem gente que não te conhece. Sim, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Soares, trabalho em ambiente familiar, em empresas familiares há 30 anos, neste ano completa 30 anos. Desde os 14 anos estou nesse ambiente e nesta jornada passei por algumas empresas, trabalhei fora do ambiente familiar também. Hoje continuo na empresa onde comecei, familiar, que meu pai fundou. E além da empresa familiar, essa indústria têxtil, também temos a nossa agência de marketing digital, onde eu e minha mulher, nos dois negócios, somos sócios de negócios e de vida. E sobre o projeto? Fala aí um pouquinho para o pessoal entender do que se trata, o que a gente vai abordar, o que a gente vai tratar, qual é o intuito de tudo isso. Então, fala aí um pouquinho. O projeto nasceu por uma falta, uma escassez sobre este assunto na internet. Se você colocar lá no YouTube, no Google, empresas familiares, conflitos, você vai achar muito pouco sobre esse tema. Porque é um tema complicado, né? Você acaba entrando dentro da particularidade de cada família. Então, é um assunto que, se não souber falar, não é muito interessante. Porque com esse assunto se vê muitas dores, muitas coisas que estão escondidas debaixo de um... E aproveitando aí, o que a gente pode já partir já para uns assuntos mais específicos, né? Para ajudar aí o fundador, aquele sócio que só está no papel, ou aquele sócio oculto que aí, por um pouquinho mais para frente, que a gente começar a explanar um pouquinho mais desses assuntos, aí a gente vai falar com mais especificidade das coisas, né? Mas eu acho que hoje você podia abordar aí algumas coisas, como, por exemplo, os principais problemas que essas famílias empresárias enfrentam. Aí a gente podia elencar o quê? Uns 3? Quantos? Então, empresas no Brasil já é algo muito difícil de se administrar, de dar uma continuidade. Agora, se falando de uma empresa familiar, aí é muito complicado. Mistura as emoções, muitas emoções, e podem ser essas emoções boas, positivas, mas como não é muito tratado isso dentro de um ambiente de trabalho familiar, também vem emoções muito negativas e algumas são muito difíceis de reverter. Sim, me dá um nome, me dá uma situação para a gente falar para essa galera, abordar de maneira mais direta. Certo, isso. Vou dar um exemplo. Um exemplo padrão. O pai fundou a empresa há 10 anos, 15 anos atrás. Pegou a esposa como sócia, porque para você abrir uma empresa limitada, você precisa de um sócio, ele pega a esposa mesmo. A esposa não se interessa o que é, ela vai, assina, abre, tá todo mundo bonito, feliz. Esse fundador e essa fundadora, né? Sim. Tem 2 filhos. Os 2 filhos já começam a crescer num ambiente onde eles ouvem muito falar de empresa, de negócio. E sempre um começo de uma empresa é muito difícil, então é muita coisa, apaga muito incêndio o empresário, né? Não é aquela vida boa, ele apaga incêndio o dia inteiro. Então, alguns filhos aí, dependendo desta comunicação desses fundadores dentro do lar, já crescem com um grande trauma. Já é um trauma que eles não querem ter empresa por nada na vida.
Aí já é um dos pilares muito difícil, porque a criança já nasce traumatizada. Qual é o nome? A gente consegue dar um nome para isso? Um nome? Esse problema? O conflito familiar já começa desde o que eu posso dizer aí? O fundador, ele tem que ter essa percepção que nem tudo de negativo ele tem que falar perto dos filhos na sua casa, né? Já para tentar cortar dali um futuro trauma, que essa criança, que já é herdeiro, né? Deixar bem claro que não existe ex-herdeiro. Sim. Aquele que nasceu herdeiro, ele é herdeiro. Então, falta aí do fundador já começar a educar os filhos para essa herança. Isso é o que de muito comum acontece. Eu estou dando um exemplo do problema onde ele começa. Não um remédio para tirar a dor de cabeça. Estou querendo dizer assim, o que eu faço para não ter essa dor de cabeça? Se começa lá dentro de casa. Isso não é falado em livros, em algumas consultorias para empresas familiares, isso não é nem citado. Mas começa ali. E às vezes os pais, que são os donos das empresas, fazem isso sem perceber, porque não tem esse conhecimento. Aí esse é um passo. Você me pediu 2, 3 exemplos, né? Pelo menos, né? O segundo problema. Aí temos 2 filhos. Um nasce com a veia empreendedor, sim. Outro não nasce com a veia empreendedor. E vamos supor que tem um terceiro filho, sim, que gosta de viajar. Aí começa. Porque esse fundador, além de não dar uma educação empresarial para os filhos, porque até nem tem no país, você tem que procurar isso, sim, né? Isso na escola não é dado. Já não dá essa educação. E o próprio fundador não tem essa educação empresarial. Normalmente ele é um grande empreendedor que conseguiu com muito trabalho e ele não tem estrutura, uma bagagem para conseguir auxiliar, educar esses filhos nessa jornada. Sim, na verdade, eu acho que muitas empresas nascem dentro de casa mesmo, muitas vezes até por uma necessidade, não por uma veia empreendedora de fato, não é? Sim, normalmente o primeiro projeto, o primeiro briefing, o ponto inicial se começa numa mesa de jantar, num churrasco de domingo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem... Se acaba ali também, tá? Não. As empresas se começam ali e, infelizmente, empresas se acabam ali, famílias se acabam ali, naquele almoço de domingo. É por isso que a gente está aqui, eu fico até arrepiado. Porque o que eu puder, eu e a Kátia, nesse projeto, ajudar você, que tem uma empresa familiar, não passar aquele domingo que era para ser um domingo feliz de família. É uma tragédia familiar por causa de um negócio. E um negócio que foi feito para abençoar todos daquela família. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero trazer conteúdo real, de valor para você, família empresária. Mudar alguns pontos, mexer alguns botões, alguns ajustes. É melhor começar um pouquinho aqui do que nunca fazer nada. E esse é o nosso objetivo. Ninguém é dono da verdade aqui. Verdade absoluta ninguém tem. O que vamos passar, eu e a Kátia, são experiências de vida. São 30 anos vivendo esse ambiente. Já passei por coisas boas, coisas médias e coisas muito ruins. Então, eu quero trazer para vocês. Não um porta-voz da verdade, mas alguém que viveu e vive isso diariamente. E um segundo assunto aí que dá para abordar. O segundo eu estava falando dos filhos, né? Sim. E dos 3, às vezes só um tem aptidão para o negócio, só que o pai não consegue tratar isso. É muito difícil tratar. Então o filho A vai ser o sucessor, sim, o segundo e o terceiro não. Sem ter muita opção, né? O pai escolhe, o fundador, ou o pai ou a mãe, independente de quem é o fundador aí, geralmente se é o fundador que escolhe, não é o que melhor se prepara. É isso que você está falando? Então, normalmente, o que acontece quando este fundador não procura ajuda, uma ajuda, que eu não estou dizendo uma ajuda de colocar um consultor lá dentro, sim, para decidir. Sim.
ele não se ajuda com conhecimento, ele buscar esse conhecimento, porque também fundador, fundadora, nem tudo se paga, nem tudo se aprende com dinheiro. Temos que sentar e aprender as coisas. E vai ter um momento que o fundador e a fundadora da empresa vão ter que vestir essa responsabilidade e entender sobre um processo de sucessão para ele tomar as melhores medidas para aquela família dele. Então, não tendo um processo de sucessão onde por meritocracia, às vezes fica difícil, fica bagunçado. Os três trabalham para poder receberem. Aí o que trabalha mais, o outro que não trabalha e o outro que não gosta. Os três recebem iguais, porque os pais não querem desagradar o filho B. Aí começa já um conflito. O filho A que trabalha demais já vai ficar muito nervoso, porque ele trabalha, os outros não trabalham. E existem mecanismos para resolver isso. A gente vai inclusive falar isso em algumas aulas de temas bem específicos, para a gente tratar com minúcia desses assuntos tão complexos, né? E um terceiro ponto? Não, no segundo eu vou dar só um exemplo. O que pode ser feito? Porque eu falei de um filho só ter aptidão. Sim. E se os três têm aptidão? Como é que faz? Tem vários caminhos. Você irá achar uma resposta muito bonita nos livros. Muito bonita, muito perfeitinha. Mas não muito usual. É isso que a gente quer trazer aqui. Uma prática. Existem diversos caminhos. Os três têm aptidão. Você pode eleger cada ano um deles para ficar na administração. E o que der mais resultado será o novo. Então, mas isso é muito, voltando, isso é muito bonito, né, de falar. Sim. Resolveu, né? Não resolveu. Você está lidando com seus filhos. Aí você vai expor os seus 3 filhos. E os pais, no fundo, já sabem quem é o filho, né? Então, precisa ver se essa opção que eu estou dando vale a pena. Sim. Você trazer essa mágoa para esses outros que não irão talvez criar um outro problema, né? Então, talvez um problema maior tá que volta lá no almoço de domingo. Está entendendo que não existe uma ciência muito exata para isso? Sim. Uma segunda opção, se a empresa está crescendo, isso eu não li, tá? Há opções que eu penso que eu acho que... Por vivência. Isso, que vai ajudar. Vivência, né? Você, aos poucos, abrir 3 negócios diferentes para cada filho, além daquela empresa principal, cada um ter o seu negócio sozinho, com as suas esposas, abrir negócios diferentes. Então, o filho 1 gosta de surfar, vamos abrir uma loja de prancha, de surf, artigo relacionado à paixão dele. E vice-versa. E não necessariamente os 3 precisam sair da principal. Mas só de cada um já... vivenciar, né? Isso poder fora, né? Ter uma liberdade para trabalhar, isso já vai tirar muita pressão daquela matriz. Sim. E uma terceira opção dentro dessas é o fundador ver que não tem condições, ele vai ficar com a empresa, mas vai perder a família. Tem que uma hora saber disso. E ele tem que resolver isso em vida. Porque se ele morre, ele acaba com a família dele. Ele fez algo para abençoar, prosperar a família dele, aí ele vai deixar uma situação complicada, jurídico, advogado para cá, processo entre irmãos, horrível. Sim. Aí essa terceira opção, qual que é? Trabalhar a empresa para uma venda. Você vender a empresa. Aí você vende, distribui a herança em partes iguais e todo mundo fica feliz. É uma opção quando não há nenhuma outra opção dentro das opções. Nossa, esse já é um tema bem, bem legal aí pra gente destrinchar bem, né? No podcast, num episódio só de um assunto desse, grande, né? Bastante coisa para ser falada de um pequeno tema. E indo para o terceiro, problema tão comum. Existe uma teoria nas empresas familiares, uns 60 anos atrás, eu não tenho
mais ou menos a data e nem o nome dos estudiosos, tá? Só que era um italiano e um americano. Eles estudaram muito sobre empresas familiares e montaram a teoria dos 3 círculos, que é um círculo sobre o outro. Então existe o círculo do negócio, o círculo da família e o círculo da propriedade. O que eles quiseram dizer com esse estudo? Empresas familiares, no âmbito de empresas familiares, os negócios se misturam com as famílias, que se mistura com os bens. Sim. Então não dá para tratar do assunto empresas familiares, famílias empresárias, sem tocar nesses 3 temas. E dentro desses 3 temas, nós iremos tirar aí pelo menos 20 temas a serem discutidos. Vou dar um exemplo. Dentro do direito, aonde entra o direito para empresas familiares? Entra no direito societário, que precisa ter um acordo de sócios, certo? Entra o direito das coisas, entra o direito de família, inventário, entra o direito tributário. Aí, além do civil, das esferas que abrangem todas as pessoas, sim, que já é normais. Entendi. Entendeu? Entra a gestão de empresa, administração de empresa, entra a parte psicológica. Então, muitos assuntos que tem que se falar, não pode ter um assunto mudo, como o meu finado pai dizia sempre assim. Ele não gostava de colaboradores que não falassem. Ele gostava, fala, tá quieto. Pessoas ativas, né? O mudo. Então, esses assuntos, não dá para a gente montar um planejamento sucessório numa empresa familiar sem mexer nesses assuntos simultaneamente. Não existe. Porque vamos dar um exemplo aí. Vamos falar de direito da família. Tá? Aí o fundador separou. Aí tem que mexer no inventário. Você tocou. Então, aí ele casou de novo. Aí tem o direito societário que vai entrar a nova. A nova vai ter direito, não vai ter. Aí ele tem um filho com a nova esposa. Segunda esposa. Aí descobriram que ele já tinha um filho fora do casamento. Meu Deus. É isso. E tudo isso acontece, tá? E às vezes a esposa, tá lá assinando um monte de papéis. Sim. E ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Sim. E quando a coisa ele morre, acontece. Surpresa. Olha o exemplo que a gente teve, né? Desse apresentador de TV aí. Essa briga. Verdade, então, né? Falando do Gugu. Do Gugu. Né? Então, precisa se fazer algo muito sério. E vai doer. Mas eu falo assim, eu aconselho os fundadores, melhor doer em vida. Melhor. Se você não aguentar a dor, fundador, venda a tua empresa. A minha, assim, na lata. Não aguenta a dor, pense em vender a sua empresa. Não deixe, seus filhos já terão a dor da sua ausência. Da perda, né? Da ruptura aí emocional, né? Poxa, vai deixar a sua esposa viúva, os seus filhos vendo a mãe deles sofrendo. Aí eles vão descobrindo aos poucos um monte de problemas, sim, ou não, ou um monte de bens. E também será também um gera problema. Né? A gente tem outros exemplos, sim, aqui perto, né? Um prédio que ficou quantos anos lá por causa de briga familiar, né? Então, existem mecanismos. Conseguimos em vida, através da holding, bem feitinha, planejada, o fundador já distribuía alguns bens para cada filho após a morte dele. Entendeu? Tem como restringir até onde a nora pode entrar no negócio, nos bens. Sim. E se é uma empresa maior, familiar, tem até que se pensar no regime de casamento dos filhos. Quando é muito grande.
Existe Por isso que a gente vê, inclusive, né, algumas coisas que talvez para o leigo ou para a pessoa que não tem tanta informação seja um absurdo, né? Aí os contratos pré-nupciais e tal, e para quem não é muito esclarecido, né? Mas que se faz necessário, né? Sim, existe até contrato de namoro. Essas empresas multimilionárias aí precisa ter. Aí já entra uma outra ferramenta, que falei a holding, né? Sim. Que não é só ela, muitos... Dentre algumas, né? Existe muito na internet. O pouco que fala de empresas familiares, a resolução dela está na holding, e não está na holding. Sabe? Solucionou todos os problemas na holding, e não está na holding. Existe algo que poucos empresários e empresas familiares conhecem, que é o acordo familiar, né? A gente pode montar, é conhecido como protocolo familiar. Sim. Você monta um acordo, pega o Word lá, um papel, uma sulfite, faz um acordo com os seus familiares. Os filhos que trabalham vão ter salário, ou não vão ter, vai ser o salário do mercado. Sim. Eles já vão ganhar alguma remuneração sobre a herança? Se sim, qual a porcentagem? Nessa você já mata do filho que não trabalha no negócio já ter uma remuneração, e o que trabalha ter a remuneração do trabalho mais a da herança. Você já começa a deixar coisas mais justas. Nesse acordo você pode colocar se as esposas vão poder trabalhar nessa empresa. Entendi. Se os seus filhos vão poder ter a chance de trabalhar. E aí você monta. Bem detalhado, né? E você monta. Você não precisa começar muito detalhado. Se você não tem nada, é isso que me mata, assim, porque você começa a estudar isso, tem tantos itens. Aí no 10º item, o que acontece? O empresário desiste, a gente tem que pagar as contas do dia a dia, é um assunto desconfortável. Aí você vai pegar uma apostila sobre protocolo familiar, 200 páginas, aí desiste. Aí eles falam que você tem que contratar consultor externo. Tudo isso é certo, mas o que eu quero passar é você começar. Ter um começo, uma luz no fim do túnel, sabe? Onde você mesmo, fundador, e eu vou nessa veia. Sim. Tem hora que não é terceirizar a sua responsabilidade, é a sua responsabilidade. Porque também contratar um consultor para colocar para fazer isso, às vezes não é o melhor caminho naquele momento. Sim, talvez lá na frente, né? Mas aí nesse protocolo familiar se coloca-se proteção do nome da empresa através dos familiares, os filhos em festas, as noras, tomar cuidado que tem um nome por trás. Sim. Grandes empresas têm isso, né? Tem que ter até esse cuidado. Sim. E a contabilidade vai ser feita individual. Um escritório só vai fazer da família toda o imposto de renda, ou não? Não. Mas precisa está fazendo certo, porque se um dos filhos dar um despertão e sonega, isso vai afetar vai respingar, grupo, né? Então são vários assuntos assim sérios e você pode começar, pode fazer assim, elencar os principais e a cada ano você ia aumentando, sabe? Uma coisa muito importante, você vai decidir assim, você vai mostrar os resultados da empresa para esses familiares? Eu acho que tem que mostrar de uma forma bem resumida. Mas para todo mundo? Para quem? Aí você acha que a esposa que não está no negócio... Que não é ativa no negócio. A filha, a esposa do filho. A nora. Ela tem que participar dessa reunião? O que você acha, Cátia? Depende. Depende. Não, eu acho que tem. Porque ela é uma sócia e o filho tem a visão dele, a ótica dele. Ele vai falar... Ela enxerga pela lente que ele mostra, sim, né? Aí se ele estiver revoltado com a empresa, ele vai chegar todo triste, todo chateado, vai deixar essa mulher inflamada. Estressada, né? Preocupada, achando que está sendo lesada, em muitos casos. Então eu acho que tem que ir. Mesmo sabendo que essa reunião pode passar de alguns limites, né? Porque
Imagine essa nora ou esse genro chegando todo armado. Eu que fundei a empresa, tenho que ficar ouvindo um monte de besteira, muitas vezes, né? Tal. Então, é complexo. Mas assim, dá para se montar. Então, uma outra coisa que eu acho, não precisa ser reuniões mensais. Uma briga por mês, Deus me livre. Deus me livre. Vamos ser inteligentes, né? Fazer uma reunião a trimestre, a semestre. Mas eu acho que tem que ter essa reunião, até porque a empresa ela vai crescendo e a ótica dos filhos, das noras muda, né? Então é bom todos saberem o momento que a empresa está bem e está ruim. Você falou sobre os combinados, né? E desses combinados, é possível que eles sejam ajustados, eles não são rígidos, né? Não existe uma lei certa, né? A governança familiar, corporativa, dentro da governança corporativa se criou a governança familiar. Ela pega mais rígido porque ela vem da governança corporativa, que tem que ser algo mais profissional, mais rígido, né? Mas com a criação do protocolo familiar, que saiu de dentro da governança familiar, sim, ela é mais flexível. Então é possível que a gente faça pequenos ajustes. Talvez a estrutura, a espinha, né, dorsal, como diria meu sogro, não mude. Mas talvez as minúcias dessa estrutura. Né? Não, ela tem que ser revisada tempo a tempo. Até porque a vida ela vai mudando, né? Nasce filho, separa, morre alguém. Das situações que você citou aí, né? É bem complexo. A morte de um fundador, a morte talvez do gestor, que talvez não seja o fundador. E aí a gente começa a entrar mais profundamente aí em assuntos, né? Aí se coloca-se aí também uma coisa boa para o fundador. Poder de decisão é dele, então deixa bem claro isso. Deixa isso muito bem claro nesse acordo familiar. O poder de decisão é do fundador, então é do fundador. Entendi. Os filhos ficam, não, eu tenho a ideia melhor, pai. Não, você vai terá o seu momento. A palavra final é minha. É já um outro problema que se dá na empresa familiar. E nós, como os filhos, eu infernizava a vida do meu pai, às vezes. Eu estudava na PUC, eu chegava da PUC todo feliz, cheio de ideia, e achava que tudo que ele criou até ali... Tinha um certo, né? Não tinha nada a ver, pai. O que o senhor está fazendo não tem nada a ver. Aí tem que entrar esse equilíbrio. Teoria com experiência. É a fórmula ideal. E para a gente fechar o episódio de hoje, eu queria que você deixasse aí um bom conselho. Não sei se essa é a palavra ideal, mas deixa aí um bom conselho. Não sei se para o fundador, ou para o gestor, ou para o filho, não sei. Eu acho que hoje valia uma dica, conselho. Eu vou falar para você que é filho ou filha. Seu pai está lá, tua mãe na empresa. Eleve algumas coisas, curte o seu pai e sua mãe ali. Ninguém é dono da verdade. Tenha dentro de você que ele está fazendo o melhor para você. Às vezes de forma errada, mas é o melhor para você. Então, se puder, tira ele um pouquinho lá de dentro, vai almoçar com ele. Se puder, compra um pãozinho, senta na mesa lá, a família, e toma um café. Não deixa para amanhã, não. Aproveite. Valeu, pessoal. E aqui finda o nosso primeiro episódio. Foi um prazer ter você aqui conosco. Eu convido você a curtir esse vídeo, a compartilhar caso você conheça alguém que precise aí desse pequeno papo que a gente teve hoje. No próximo episódio a gente está preparando um tema bem especial, mas se você quiser que a gente fale de algum tema bem específico ou que você tenha necessidade, deixa aqui seu comentário e nós vamos ter um prazer de falar sobre isso e contribuir aí para o seu negócio ou para a sua família. Foi um prazer, sejam todos muito bem-vindos e até o próximo episódio, pessoal. Tchau.